Quando eu fui convidada pela Ingefood, eu tive liberdade na escolha do tema. Esse tema foi escolhido basicamente pelo seguinte: 90% dos clientes que chegam ao meu escritório, eu como uma projetista de cozinhas profissionais, eles me procuram já com prazo muito justo para finalizar a obra, e me procuram e falam, ok, fechamos o projeto, eu preciso da planta de pontos de instalações e eu preciso finalizar a obra na semana que vem. Então, quando um cliente me pergunta, cadê a planta de pontos? Aí eu falo, mas qual vai ser a sua operação, qual é o chefe, qual é o cardápio? Porque, basicamente, resumindo, indo de trás para frente, eu só posso fazer uma planta de pontos de instalações dos equipamentos na hora que eu tiver um layout pronto e específico para a operação do cliente. Porque se a gente faz um layout sem conhecer a operação e o cardápio do cliente, esse cliente vai ter um prejuízo grande depois, no final, durante a operação. Porque eu posso colocar equipamentos que ele não vai utilizar. Ou faltar equipamentos que ele vai utilizar e depois, mais para frente, já com a cozinha operando, para fazer uma modificação de pontos de instalações, instalar exaustão ou alguma coisa do gênero, é muito complicado. O mais importante é a gente analisar qual é o fluxo ideal, que eu percebo que muitos clientes que chegam até o meu escritório, eles me trazem um projeto de arquitetura com um espaço da cozinha. O que os clientes desconhecem? Cozinha. Eles falam, a maioria dos clientes me falam, olha, mas eu almoço num restaurante tal, eu janto num restaurante tal, e eu vou lá, eu peço para visitar a cozinha, eu visito, ele tem uma cozinha pequenininha, e ele tem 120 lugares, e ele tem um cardápio com 30 pratos diferentes. Aí, o que eu respondo? Ele não te mostrou o back. Ele te mostra a cozinha, provavelmente a cozinha de finalização, onde ele finaliza os pratos, onde ele tem os equipamentos que ele finaliza, mas ele não mostrou o que ele tem antes. Então, todo restaurante que funciona adequadamente e que funciona dentro das normas brasileiras da vigilância sanitária, ele tem que ter este fluxo. Eu tenho que ter um recebimento de mercadoria, eu tenho que ter a triagem das mercadorias, eu levo para manipulação, da onde eu já começo a liberar lixo, que vocês podem ver que ele vai estar sendo abastecido por todo o processo, e eu tenho que pensar nisso, que muitas pessoas esquecem que eu tenho que ter um lixo e um lixo refrigerado, de acordo com as normas brasileiras. E na hora que eu tenho esse processo de triagem e manipulação, eu tenho a parte das câmaras e estoque, que também é uma coisa muito importante, que ocupa uma área que eu preciso ter. Aí eu trago para o pré-preparo, produção, finalização e atendimento. Então, o que acontece? O espaço cozinha, propriamente dito, que a gente visita nos restaurantes, é desta parte para o final. Então, o que a gente vê nas cozinhas é, no máximo, uma parte de produção, alguma coisa de produção, e 90% finalização e atendimento. Além disso, na hora que eu estou falando de fluxo ideal, essa parte do recebimento foi a que eu detalhei anteriormente, que eu tenho recebimento, manipulação, triagem, câmaras, estoque, pré-preparo, finalização. Isso já ocupa uma determinada área que é mínima necessária. Além disso, eu ainda tenho vestiários, refeitório, um escritório, um DML, que são ambientes exigidos não só pelas normas da Anvisa, que é a vigilância sanitária, como pelas normas do Ministério do Trabalho. Depois que eu passei pelo processo que nós analisamos o fluxo ideal, que eu vou ver com o cliente aonde entra a mercadoria, e fechei o fluxo dentro do projeto dele, verificamos o espaço para os vestiários, refeitório, aí nós vamos, normalmente a gente cai em alguns impasses. Aí o cliente me fala, mas eu não tenho espaço para as câmaras, porque na hora que a gente começa a falar nessa manipulação e nessas câmaras, nisso que eu começo a entrar, quando eu falei no início, em plantas de pontos e interferências físicas que depois da cozinha pronta vão atrapalhar. Por quê? Porque nessa parte de manipulação, triagem e pré-preparo, por exemplo, a norma vai me exigir ambientes climatizados. Então, eu já preciso ter ambientes fechados, climatizados, com equipamento próprio, específico, numa temperatura específica, com um vidro especial, com uma porta especial, por exemplo. Então, na hora que eu falo isso tudo para o cliente,
o cliente me fala, mas eu não tenho espaço para isso tudo. Aí que o projeto, aí que começa a entrar o expertise de um projetista de cozinha. E aí que a gente começa a trabalhar no que eu estou, na base que é o tema da palestra. O projeto inteligente, ele é voltado para a operação do cliente e para o cardápio na maneira do custo-benefício. O mínimo que a vigilância vai me exigir e que eu preciso ter para o restaurante funcionar são 3 câmaras. Que eu preciso ter uma câmara a 0 graus para colocar as proteínas, que é carnes e aves. Eu preciso ter uma câmara de congelados para colocar peixe congelado, para colocar sorvete, para colocar os produtos que são congelados no restaurante. E eu preciso ter uma câmara a 6 graus. Porque se eu colocar o hortifruti numa câmara a 0 graus, por exemplo, eu vou queimar as folhas, queimar o hortifruti. E se eu colocar a carne numa câmara a 6 graus, não está dentro da temperatura mínima que a norma exige. Agora, se eu for trabalhar no mínimo, eu estou falando das 3 câmaras. Aí esse cliente me disse, eu não tenho espaço para as câmaras. Aí o que a gente faz? Começa a entrar no que é o projeto inteligente de acordo com a operação. Eu tenho opções dentro de cada produto. Se eu tenho um FLV, que é frutas, legumes e verduras, se eu vou manipular no restaurante, eu preciso ter o espaço, que é a área climatizada, para manipular frutas, legumes e verduras. Se eu não tenho este espaço, eu vou comprar esses produtos limpos, manipulados e embalados. Aí eu minimizo a minha necessidade de espaço. Se eu compro esse produto manipulado, ele representa hoje, em média, 20% em cima do valor de comprar o produto in natura. Agora, se eu estou falando de um cliente, por exemplo, que trabalha basicamente com saladas, essa diferença dele não ter o espaço do hortifruti para manipular o hortifruti vai pesar no custo final para o cliente. Então, já é um bom exemplo do porquê é importante começar um projeto de cozinha, um projeto específico no início, junto com o projeto do restaurante. Carnes e aves também é um exemplo, porque eu também posso ter um espaço para manipular, que também vai precisar ser uma sala independente, se eu for realmente seguir as normas da Anvisa e para ter o meu alvará de funcionamento e funcionar certinho, eu posso manipular carnes e aves no mesmo ambiente, em horários distintos e fazendo uma limpeza específica, mas eu não posso manipular hortifruti no mesmo ambiente. Então, eu já começo a precisar de uma outra sala para estar manipulando carnes e aves. Ou comprar carnes e aves limpos e manipulados também. Eu já elimino a câmara in natura e a sala de manipulação. Peixes, eu não posso estar manipulando também junto com